Capítulo 2, Seção 2. O jovem judeu dos países gregos. A cidade de Tarso, onde Saulo tinha nascido entre os 5 e 10 da era cristã, era uma dessas cidades brilhantes e pouco austeras, como tantas outras que a conquista de Alexandre, o desenvolvimento da civilização helênica e depois o enriquecimento sobre a Pax Romana tinham feito pulular por todo o Próximo Oriente. Situada nas faldas do Tauro, à saída do desfiladeiro que o signo abre nesta barra abrupta, era guardiã dos portos da Cilícia, parada obrigatória para quem se dirigia à Síria ou aos países da Mesopotâmia. Nos dias de hoje, recuada devido aos aluviões, encontra-se a 20 quilômetros da costa, mas no século I era ainda um centro de comércio marítimo ligado ao anteporto de Regmão e acessível a todas as embarcações daquele tempo. Era uma cidade bela, antiga e próspera, e São Paulo havia de mostrar-se orgulhoso do seu renome. As suas casas brancas, cúbicas e os seus numerosos monumentos alinhavam-se entre os jardins floridos porque havia abundância de água. As suas origens remotas, que a história hoje atribui aos heteus e aos fenícios, estavam associados nomes fabulosos como Semíramis, Sardanápalo e a própria Afrodite. Na fria água do seu rio, banhara-se Alexandre, por ocasião de um breve intervalo na sua marcha fulminante através da Ásia, que havia de custar-lhe a vida. Em meio século antes de que Paulo viesse ao mundo, em 41 antes de nossa era, os seus cais tinham visto desembarcar de uma faustosa galera ornada de ouro e púrpura uma jovem rainha clandestina e pouco vestido que vinha seduzir o ditador romano. A imagem greco-egípcia de Cleópatra corresponde bem ao caráter cosmopolita que Tarso partilhava com todas as cidades helenísticas, de Antioquia a Pérgamo e de Corinto a Alexandria. Ao seu fundo étnico assírio-iraniano haviam se sobreposto todos os tipos de elementos, sobretudo depois que os reis seleucidas se tinham interessado pela cidade. Agora dominavam os gregos, mas não de raça pura. Ao lado deles, vindos principalmente nos dias de Antíoco Epifânio, os judeus eram ali muito numerosos. Agrupados numa comunidade, como em toda parte, não constituíam, no entanto, uma massa isolada, um gueto, mas participavam da vida pública, sob todos os seus aspectos e da própria administração. Foi nesse meio, que o pequeno Saulo nasceu e cresceu. Uma tradição referida por São Jerônimo, nos seus Homens Ilustres, pretende que os pais do futuro apóstolo procediam de Escala, na Palestina do Norte, e tinham sido deportados para a Cilícia quando Varo, no ano 4 antes da nossa era, restabelecera brutalmente a ordem após os distúrbios da Galiléia. Hebreu, no sentido mais geográfico do termo, o futuro apóstolo teria sido levado para o território grego no decurso de sua infância. O nome que lhe foi dado na circuncisão, Skoal, que nós pronunciamos Saulo, provinha dessa tradição da sua tribo, a de Benjamim, cuja glória se tinha manifestado 1000 anos atrás com o primeiro rei de Israel. Seja como for, se essa família de judeus da Galiléia foi transplantada à força para as margens do Cídno, a verdade é que soube adaptar-se à sua nova condição. No tempo em que Saulo nasceu, pertencia à classe dos comerciantes ricos, a uma espécie de aristocracia provinciana, e, melhor ainda, tinham obtido o direito de cidadania romana. O fato é tão importante que se torna necessário sublinhá-lo. O ius civitatis era um privilégio que Roma concedia muito raramente. A pessoas oriundas das províncias, acessos protegidos ou, por vezes, a cidades inteiras que queriam recompensar. Sabe-se também que algumas vezes o privilégio era comprado por um preço muito alto. Conferia a seus titulares a plenitude dos direitos civis, a capacidade de serem eleitos para a magistratura e garantias especiais em assuntos jurídicos, permitindo-lhes também apelar para o imperador em caso de condenação. Um judeu que fosse cidadão romano escapava, pois, do estatuto normal da sua raça, e mesmo da jurisdição dos seus irmãos. Veremos São Paulo aproveitar-se dessa prerrogativa. Como é que sua família adquiriu esse direito? Comprou-o?
Prestou algum serviço a um daqueles ditadores, Pompeu, César ou Antônio, que sucessivamente haviam percorrido todo o Oriente, constituindo ali suas clientelas? Não se sabe. Em qualquer caso, este precioso privilégio não somente ajudará o apóstolo no decurso das suas missões, mas incliná-lo a ver no Império Romano não um instrumento de uma opressão intolerável, mas uma grandeza positiva, uma organização poderosa que legitimava o lealismo para com ela, e que contribuirá para a realização dos desígnios de Deus. O ofício que o veremos exercer ao longo de sua vida missionária, para prover as suas necessidades por suas próprias mãos, seria o de seu pai? Um esquenópios ou tabernaculários podia ser um tecelão de panos para tendas ou um fabricante de tendas. Mas, tanto num caso como no outro, um homem de ofício bastante humilde, que trabalhava com o cardador ou com a tesoura. Semelhante ofício parecer-nos-á demasiado modesto para a posição da família do apóstolo. E tem havido quem perguntasse se ele não o teria adotado depois da ruptura com os seus, logo após a conversão. Por outro lado, não convém perder de vista que, em Israel, o trabalho manual estava normalmente ligado à vida intelectual, e que os mais célebres doutores da lei ganhavam pão de cada dia fabricando vestimenta ou preparando molhos. Saulo crescerá, pois, uma cidade grega, como verá quem ler os seus escritos. A vida de Tarso marcará profundamente o seu espírito. Fornecer-lhe-á matéria para inúmeras alusões às atividades urbanas, ao comércio, ao direito, ao exercício e aos jogos do estádio. Ao contrário de Jesus, um galileu do campo, que se refere sem cessar aos aspectos da natureza, ao sopro dos ventos, à chuva que cai, ao voo alegre das aves. O meio grego dar-lhe-á a língua que ele utilizará com desembaraço, bem como uma cultura bastante vasta, que lhe permitirá citar não só uma frase do poeta Menandro, mas também versos do filósofo estoico Aretas, ou do filósofo e poeta cretense Epimênides, coisa que nenhum dos dois apóstolos seria capaz de fazer. Teria ido ainda mais longe a influência da terra natal sobre ele? Chegou-se a afirmá-lo frequentes vezes, já que, no campo da história das religiões, certas semelhanças adquirem facilmente o valor de uma explicação. Tarso era certamente uma cidade intelectual, que ultrapassava Atenas e Alexandria no seu amor à ciência. Dirá Estrabão, tornara-se um centro universitário tão importante que depois da reforma levada a cabo por Atenodoro, filho adotivo de Tarso e preceptor de Augusto, eram os professores que fiscalizavam a vida municipal e administrativa. Nas escolas, ensinava-se oficialmente a doutrina estoica, tal como Zenão de Chipre, Aratos de Cilícia, Crisipo e Apolônio, todos eles nascidos em Tarso. A haviam formulado que chegaria até nós sobretudo por meio de Sêneca. Mas nada prova que o jovem Saulo tivesse frequentado escolas pagãs, pois eram suspeitos para todo israelita, especialmente para um fariseu, coisa que Saulo era, como veremos. E se pode sofrer alguma influência dessa doutrina foi a contrária, levando-o a opor-se a ela na sua substância. Quanto às formas religiosas, que em Tarso como em todo o Oriente se misturavam num secretismo tão apaixonado como confuso, parece ainda menos plausível que elas tenham impressionado um adolescente que, em tudo, se nos mostra fiel ao culto de Javé e à Santa Torá. Perante os arrebatamentos místicos da multidão, ao som de flautas e tímpanos, perante a fogueira onde o velho Baal de Tarso, Sandã, era queimado todos os anos, perante os tauróbalos sagrados, onde os discípulos de Mitra, o deus da Pérsia, se deixavam encharcar pelo sangue da vítima, é bem duvidoso que um verdadeiro israelita pudesse experimentar qualquer impressão que não fosse a de um profundo desgosto. A verdade é que Saulo cresceu no meio espiritual do mais puro judaísmo, total e profundamente fiel. A sua família pertencia à seita dos fariseus, e isso foi para ele de uma extrema importância. Porque, se Jesus denunciara a astúcia e a frequente hipocrisia destes escribas casuístas e formalistas, a justiça manda que se reconheçam também entre eles virtudes espirituais elevadas, o respeito apaixonado pelas coisas divinas, a submissão total à providência, o desejo constante de viver conforme a palavra.
mesmo que essa palavra fosse entendida de uma forma arrevesada. Quando Saulo tinha 15 ou 16 anos, seus pais enviaram-no a Jerusalém, a fim de frequentar os cursos do maior rabino fariseu daquele tempo, Gamaliel, que, conforme dissemos, se distinguia pela sua abertura de espírito e generosidade. Sentado no chão aos pés do doutor, conforme ainda hoje é costume entre os estudantes muçulmanos de teologia na mesquita de Al-Azhar, no Cairo, Saulo terá escutado durante anos aqueles ensinamentos minuciosos e intermináveis. E se desse mestre, pelo menos de entrada, não recebeu a mansidão, recebeu certamente os métodos de uma dialética prodigiosamente sutil, e talvez também determinados conceitos sobre a natureza humana, a vida e a morte, a natureza e o pecado. Mais tarde, deixará cair o que havia de murcho nesta casuística, mas saberá utilizar o método e, principalmente, conhecerá por experiência própria o perigo de um certo dessecamento do espírito inerente à interpretação literal. Pelas suas próprias origens, Saulo aparece, pois, como verdadeiramente predestinado para o papel que havia de assumir. Representante típico do espírito da diáspora, por um lado encarna o judaísmo, no máximo da força, naquilo que ele comporta de verdade e de grandeza, e ao mesmo tempo naquilo que pode fazer sentir a necessidade de uma superação. Por outro lado, familiar dos pagãos, mede o terrível vazio que se esconde na alma daqueles que, como dirá, estão sem Deus neste mundo. Assim como a sua cidade natal, encontra-se na charneira de duas civilizações, na linha de ruptura e de ataque. Os homens destinados a modificar profundamente o curso da história apresentam sempre um caráter similar. Estão ligados pelas suas mais secretas raízes à sociedade que combatem, e ao mesmo tempo descobrem por experiência pessoal o que é preciso destruir e substituir.